No caso de hoje, nós vamos estar debatendo sobre um aluno que precisa perder entre 5 e 10 quilos. Então, hoje o debate é com o Orso, depois da vinheta nós vamos estar trazendo o caso para vocês entenderem. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Hoje o debate é com o convidado Felipe Orso, é nutricionista. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar e trazer um pouco da experiência dele enquanto profissional. Então, muito prazer, tá? Eu sou o Felipe Orso, sou personal trainer, eu sou nutricionista, hoje atuo apenas como nutricionista, não atuo mais como personal trainer fazem 3 anos, então agora foquei só na parte nutricional, onde atendo presencial em Erechim e online, entendeu? Então atendimentos online, tá? É bem tranquilo quanto a isso, então vamos lá, vamos fazer esse debate render. Bom, então pessoal, eu vou apresentar hoje, então o caso é com um aluno que treina comigo, ele pediu para não se identificar, mas cedeu o caso, então é isso, sobre isso que nós vamos estar trazendo hoje, tá? Então esse aluno ele tem 52 anos hoje, o peso aproximado é de 86,5 quilos e a meta dele é chegar mais ou menos entre 75 e 80 quilos. Para vocês entenderem um pouquinho a rotina dele, ele é fazendeiro, ele toca uma fazenda, e tem uma filha de 1 ano e 7 meses. Ele viaja com frequência, viagens a lazer, não seriam viagens a trabalho especificamente. Faz atualmente uma frequência com 2 vezes de musculação por semana e 2 vezes de pádel ou beach tennis, daí nesse caso alterna. Para vocês entenderem a condição clínica dele enquanto pessoa, ele tem exames com testosterona e prolactina elevados, então hormônios sexuais ali estão um pouco alterados. Ele tem espondilite anquilosante, que seria um problema de reumatismo, um problema de inflamação no corpo, que causa dor no quadril e causa também dor na coluna e no joelho, que tem falta de menisco no joelho esquerdo. No caso, seria mais um caso ali para estar gravando a dor que ele tem. Ele tem dificuldade para controlar doce, então acredito que seja o caso de muita gente que está nos acompanhando, de muita gente que tem por aí. E na última viagem que ele fez, aproximadamente 1 ou 2 meses, ele engordou 2 quilos, em função dessa questão de não conseguir controlar doce. Sobre o treinamento que eu estou fazendo com ele, para vocês entenderem, ele então treina 2 vezes por semana, ele faz musculação e o foco está em ajustar as questões posturais para que ele não sinta tanta dor. As questões de controle de alimentação não é uma coisa muito forte, ele não consegue controlar tanto quanto deveria, e o fato é que ele não conseguiu emagrecer o tanto que ele gostaria até o momento. Então, vou passar a palavra aqui para o Orso agora. Então, na tua posição enquanto nutricionista, Orso, como é que tu lidaria com, neste caso, nas condições em que ele tem apresentado hoje? Então, olha só, a semana tem 168 horas. Ele faz 4 horas de atividade física por semana. Se fossem 3, não daria 2% da semana. Então, 4 vezes por semana é um número bom se comparado com a média nacional. Mas acredito que ele teria que elevar um pouquinho mais essa atividade física, principalmente da academia, devido à questão do reforço em cima do problema que ele tem. Tu entendeu? Porque se ele sente dor, ele vai ter que ter um músculo forte. Então ele tem que baixar esse peso, tá? Para que ele sinta menos questão de dor. Então é todo um trabalho que tem que ser feito em cima da atividade física, se ele conseguisse aumentar em questão da dieta. Essa questão do autocontrole sobre o doce é uma coisa que a gente tem que se educar, porque isso não depende apenas do nutricionista ou do personal orientando, entendeu? Isso depende da questão cabeça. A pessoa tem que se educar, entendeu? Na minha posição enquanto profissional, eu jogo a carga desse controle para o aluno. Naturalmente, enquanto profissionais, nós temos todo o arsenal para falar. Você pode fazer isso, você tem suporte meu para fazer isso, mas essa condição de cortar o doce pertence a você, essa questão de estar controlando o prazer que o doce está te gerando.
Até porque excesso de doce cai em toda aquela questão de que o doce é muito calórico, enfim. Tem E todos os prejudiciais que o doce, não só o doce, né, mas a má alimentação em si traz para a questão corporal, né? Então ele é um homem que ele não é mais criança, ele já tem um certo uh, poder aquisitivo bom, onde hoje ele pode optar por comer bem ou comer saudável, tu entendeu? Tem diferença, o comer bem que eu digo é comer comidas boas, tu entendeu? Mas às vezes as comidas boas não quer dizer que sejam as saudáveis. Hum, Isso é o modo de pensar de cada um, entendeu? O meu modo de ver, o teu modo de ver como profissional, a gente já consegue fazer a comida saudável ser boa. Mas tem muita gente que não pensa assim, entendeu? Então é uma questão de se reeducar. Até porque o fato de a gente orientar não quer dizer que a gente vai servir a comida para a pessoa ou ver o que ele está comendo ou dar a comida para ele. Tu entendeu? Então é uma coisa que é ele que vai estar se educando. Entendeu? tu falou essa questão de comida boa e comida saudável. Ah, quando a gente traz duas opções, é uma escolha que a gente faz. Tudo na nossa vida tem uma questão de escolha. Normalmente, quando a pessoa opta por comer muito doce, tem aquele lado de fazer a escolha que gera prazer no momento, obviamente, porque se começa a engordar, a questão de longo prazo pesa para o desconforto de estar engordando. Isso por si só não traz prazer, mas no momento a pessoa comeu doce, se satisfez e tem aquela questão também de que o doce, diferente, por exemplo, de um arroz e feijão, e tu como nutricionista, por toda a experiência, pode falar melhor isso. O arroz e feijão a pessoa come até ficar saciada. O doce a pessoa come até que atinge um prazer. Até que o estômago já fale, para de comer porque aqui não cabe mais nada. E nesse momento a densidade do doce, que muito provavelmente também tem um pouco de gordura, vai fazer com que a pessoa engorde muito. E nesse caso específico, que ele tem um problema inflamatório, trazer o tecido de gordura em excesso é mais um problema que a gente deve estar abordando porque piora Isso aí. o quadro de reumatismo que ele apresenta no quadril. Isso, porque além de todos os problemas, tá, que traz questão da saúde em si, tem essa questão do problema que traz para a parte física, entendeu? Porque se ele tem esse problema aí, ele automaticamente tem que estar ciente que ele tem que perder o peso, né? De repente, o fato de ele estar medicado, às vezes ele não sente tanto o quanto a lesão está sendo prejudicial para ele, porque ele mascara, isso aí, entende? Mas eu já sou daquela opinião seguinte, aquele prazer momentâneo que às vezes um chocolate, um doce que leva às vezes 30 segundos, um minuto, é muito menor do que conviver 24 horas com o teu corpo, tu estando bem, tu entendeu? Então tu tem que botar isso na balança. O problema é que ninguém coloca na balança. Primeiro tu faz para depois se arrepender, entendeu? Porque se tu pensar, não, peraí, esse prazer momentâneo ou prazer conviver 24 horas bem com o meu corpo, qual que é melhor? Conviver 24 horas bem com o meu corpo. Mas tem esse problema, que ninguém pensa nisso na hora que vai fazer. Sobre essa questão de conviver bem com 24 horas ali com um bem-estar que seria em teoria o que todos buscamos, tem um ponto que a psicologia sustenta sobre a questão de, por exemplo, a atenção. Se nós pegamos uma pessoa que passou a vida inteira em depressão, supondo, e na depressão as pessoas começaram a dar atenção para ela, ela não vai querer abandonar o estado de depressão em função daquela perda de toda a atenção, todo o amor que ela começou a receber depois que teve um quadro ruim. Então o mal-estar que ela começou a sentir, em teoria, se justifica. E ela pouco provavelmente vai fazer alguma coisa para começar a reduzir o desconforto que a depressão traria. Nesse caso, não sei se seria o caso deste meu aluno especificamente, mas tem toda aquela questão, até que ponto eu quero estar realmente resolvendo esse problema que está me causando o doce por estar me engordando, enfim. Porque ele pode estar trazendo consequências positivas. Obviamente que não estéticas, obviamente que não de saúde, mas talvez uma questão social, tipo até que ponto a refeição que eu faço ruim não me traz nenhum benefício. E combater isso também faz parte do teu tratamento para fazer a pessoa começar a reduzir o peso,
para fazer problema inflamatório perder a força e todo problema de dor apresentado também reduzir ali a intensidade, entende? Isso, até eu sempre penso que a gente tem que se colocar no lugar do outro, no sentido, o que, que ele passa na vida dele, entendeu? Que carga que ele carrega, quais os problemas que ele tem, se de repente os problemas que ele tem na vida, pessoal, trabalho, social, não acarretam esse descontrole em relação ao doce ou algum determinado tipo de alimento, entende? Então, tudo isso, não esse caso em específico, mas de um modo geral, entende? E que aquele momento em que a pessoa uh, tem um episódio de compulsão ou de recaídas por seja bebida ou seja algum tipo de comida, é porque algo não está de acordo com o que deveria ter, com o que deveria ser, entendeu? Então a coisa não está saindo da forma correta, pode ser na vida pessoal, na vida trabalho, e aí aquilo é uma fuga. Eu estive dando aula para ele na semana passada, ele me relatou uma coisa muito forte com relação à profissão de agricultor, que depende muito do tempo. E daí, supondo que o cara tem uma plantação com dezenas de hectares e, por exemplo, passa de 3, 4, 5 meses sem chover, tipo, a produtividade dele reduz. Reduzindo, também reduz a perspectiva de receber. Naturalmente, isso é um motivo que estressa. Então, ele relatou essa questão do estresse por estar dependendo do tempo, que é uma coisa que a gente, enquanto ser vivo, não controla. E tem outro ponto que também estressa, não pelo fator, mas pelo que causa, que é a filha. Tipo, não é a filha que está estressando. Mas todo mundo que tem filho pequeno sabe que filho pequeno não dorme de noite, ou se dorme momentos bem esporádicos, tipo dorme 1 hora, acorda, dorme 2, acorda. E o pai naturalmente tem que estar acompanhando, porque a criança precisa desse suporte para crescer de forma com a mente saudável, sem que tenha problemas lá no futuro. E ele é um cara que eu vejo que dá bastante atenção para a filha. Então, naturalmente, ele tem essa carga de estresse por não estar dormindo bem, que pode, porventura, estar, por exemplo, afetando o hormônio de crescimento, o hormônio de melatonina, que seria o hormônio do sono, no caso. Isso naturalmente afeta no processo de controle doce, o controle de saciedade e também nessa questão do emagrecimento, entende? Sim, sim. Não, é uma série de fatores, né? E nada mais do que conhecer a pessoa, tu entendeu? Que isso tudo, tanto na tua área quanto na minha, a questão da anamnese, tu consegue puxar esse histórico e saber o que está acontecendo para tu conseguir trabalhar melhor com ele, tanto na minha área quanto na tua, tu entende? Porque a gente tem que entender, porque a dieta eficiente não é aquela que o nutricionista quer que o cliente faça, e sim aquela que o cliente consegue fazer. É sair do mundo ideal para o mundo real. Isso, porque se todo mundo conseguisse fazer aquilo que o nutricionista prega, tá? Todo mundo ia ter um baita resultado, mas às vezes o nutricionista não consegue entender a vida de cada cliente e assim o personal trainer também, entendeu? Aonde conhecendo e sabendo o que é melhor para ele, assim como quando eu dava aula, tinha clientes que queriam conversar, tinha clientes que queriam só saúde, tinha clientes que queriam melhorar a estética, tinha clientes que queriam melhorar o condicionamento. Então cada um tem seu objetivo. E às vezes o profissional tem que entender que aquilo é um momento prazeroso, tanto da atividade física, que vai fazer ele sair daquele problema que às vezes a gente não sabe que o cliente passa, e a hora de comer é aquele momento que também é uma hora do prazer dele, que se a gente acabar restringindo tudo, vai acabar perdendo o cliente, devido à questão do cliente não conseguir aderir ao plano que a gente passou. Então, esse cara aqui é um cara que ele tem uma dificuldade de tirar o doce da vida dele. Como é que eu não vou incluir um doce na dieta dele
entendeu? Porque se eu incluir, ela vai estar calculada dentro daquilo do planejamento. Agora, se eu não incluir, além da dieta, ele vai fazer a ingesta desse doce. Então, eu preciso entender isso aí e incluir para ele para que consiga ter aderência ao plano, né? O problema é que se prega muito uma demonização tanto do exercício quanto da dieta. Isso tem todo um histórico de construção que trouxe as pessoas a não gostarem. Por exemplo, dieta. Vou fazer dieta, eu vou parar de comer. Ou vou começar a comer coisas muito caras. Ou vou deixar de comer o que eu gosto. Quando na verdade não é isso. Não, só hoje, eu enviei 3 dietas para clientes que me falaram, bah, tô comendo muito mais do que eu comia. Eu vou comer muito mais do que eu como. Sim, consequentemente, tu vai comer mais, tu vai comer melhor, porque não é a quantidade, sim a qualidade, entendeu? Então, às vezes, a quantidade, a pessoa come pouco, come 2 vezes no dia lá, mas fast food num horário e no outro dia lanches, entendeu? Também, bota fast food de almoço, fast food de janta. Então não adianta, como pouco, come pouco nada, porque se for ver no total. Só em volume também. Isso, só em volume. Então tem que botar tudo isso na balança. Então o pessoal, às vezes, e eu entendo o cliente que às vezes tem um certo receio quanto a fazer a dieta, quanto, sabe por quê? Porque tiveram algum episódio e isso negativo na vida. Entendeu? Mas essa é a obrigação do profissional, é entender o cliente e adequar aquele plano para que ele consiga aderir. Dieta eficiente é simples, fácil e barato. Entendeu? Todo mundo diz, fazer dieta é caro. Não, caro é comer fast food, caro é trago, bebida. É só a gente pegar, por exemplo, 1 quilo de frango que eventualmente subiu o preço, mas se a gente pegar em comparação um hambúrguer que está ali 15, 20 reais. Qual que tu vai comer mais? Qual que tu vai comer melhor? O fato de comer comida boa não quer dizer que seja saudável. Tem que diferenciar o bom e o saudável, entendeu? Nem tudo que é bom é saudável, entendeu? Agora, a questão do saudável, ela se torna bom se tu tiver, se tu souber como fazer, entendeu? Isso aí é questão, cada um tem a sua mão, né? Entendeu? Se tu não sabe fazer comida, pode ser que não fique boa a tua comida não, né? Tem toda aquela questão de estar propondo pro cliente, pro aluno, enfim, alternativa. Porque é aquela questão, nós enquanto profissionais sabemos sobre diversas formas de poder chegar, por exemplo, no emagrecimento. No caso desse aluno, o emagrecimento também provavelmente vai reduzir dores referentes ao processo de reumatismo. Mas quando a gente vem para o emagrecimento, a gente tem diversas formas de estar fazendo com que a pessoa consiga reduzir o peso. E a questão é, vamos fazer para que a pessoa entenda que existe uma alternativa que é adequada para ela. E adequada quando eu digo que seja prazerosa, que tenha uma alimentação que ela consiga fazer com prazer, que tenha uma rotina de exercícios físicos que ela fale, eu vou fazer isso aqui porque eu quero. E quando trazemos a experiência do profissional para conseguir trazer essa abordagem para a pessoa entender, ok, tem solução, mora ali a solução de a gente estar conseguindo fazer essa pessoa emagrecer. Porque para reduzir entre 5 e 10 quilos é uma conta bem simples. Se a pessoa tem, por exemplo, retenção, a gente vai perder retenção e ali 1 quilo cada 7.000 calorias perdidas, mais ou menos. E se a gente ir para dieta, não é complicado fazer isso. E na prática, lidamos com toda essa questão de a pessoa aderir, a pessoa entender que o doce não é o alicerce que dá prazer para ela, mas que só está suprindo uma necessidade naquele momento. Entende? Primeiramente, o cliente tem que confiar no profissional. Sim, entendeu? Ela tem que confiar no profissional. Se ela está contratando um profissional, ela tem que entrar de cabeça no que o profissional diz. Pode ter tido episódios de não ter se adaptado? Pode. Mas tanto o personal quanto o nutricionista, ele não pode abandonar o cliente. Então, é uma questão de acompanhamento. Então, se é um acompanhamento, o aluno ou cliente, ele não pode sumir. Entendeu? Eu tenho muito episódio de cliente que some e aparece na reavaliação. Entendeu? É complicado para mim. Hoje eu tenho em torno de 800 clientes ativos. Como é que eu vou chamar um por um para ver como é que tá a situação? Entendeu? Tem gente que não gosta. Tem cliente que não gosta.
vai ficar me chamando, sabe? Não gosta. Eu não sou criança. Então é difícil pro profissional ficar chamando cada cliente. Assim como pro personal, o aluno está em casa. Não vai ligar para ele pedindo como é que ele está. Entendeu? Se está fazendo atividade física, se vai ir hoje na academia, não sendo um dia que ele teria aula contigo, tu não vai ligar para ele. Tu dá aula para ele segunda, quarta e sexta, tu vai ligar na terça dizendo para ele vir na academia. Não, não vai, isso aí é questão dele. Eu também não vou ligar para o meu cliente e pedir se ele está seguindo a dieta certinho, se ele, como é que tu foi, tá comendo muito doce? É difícil, entendeu? Porque o nutricionista ou o personal é um só. Então, os clientes são vários, então é muito mais fácil o cliente com alguma dificuldade entrar em contato com o profissional. E o profissional tem que estar bem aberto quanto a isso, porque eu sei que tem muitos profissionais, tanto o personal quanto o nutricionista, e toda área é assim, que tem o seu tempo, mas não é o seu tempo. Tem que ter o tempo do cliente, porque às vezes o cliente espera uma resposta do profissional, o profissional demora para responder, e nesse meio tempo ele acaba se enchendo, largando tudo, ou acaba virando uma bola de neve de erro devido à questão do profissional não dar o retorno. É a questão da confiança. Questão da confiança. Então, o profissional e o cliente, eles têm que estar andando junto, entendeu? A coisa tem que fluir, a coisa tem que andar junto, senão não vai dar certo. Vai chegar, vai sair mais um cliente frustrado. Essa questão eu encaro como algumas teorias dizem a motivação intrínseca e extrínseca. Quando, por exemplo, eu pego uma pessoa intrinsecamente motivada, essa pessoa que tu trouxe, digamos a pessoa ideal, que faz a consulta, por exemplo, tu dá o plano e ela começa a seguir. Ela só vai te tirar algumas dúvidas com relação a, por exemplo, quantidade, se pode ser feita alguma alteração pontual que, por exemplo, não tem disponível no mercado naquele momento. E tem também aquele que é extrinsecamente motivado, que é aquela pessoa que talvez precise pegar pela mão. Nesse ponto nós entramos na maioria das pessoas. Eu concordo 100% com isso que tu me trouxe, que a pessoa devia tomar a posição, porque com base na minha experiência, apenas as pessoas que têm essa iniciativa conseguem um resultado. Tipo, quer baixar 10 quilos, vai reduzir. Entende que o processo não é lento, também não é rápido, que deve se colocar a mão na massa para que obtenha algum resultado. Mas a maioria do pessoal talvez não, é aquela pessoa que não entende todos esses passos. Talvez uma orientação mais focada, talvez, por exemplo, faz um mês ali com suporte um pouquinho maior. Obviamente que quando traz que tem 800 clientes ativos, isso é um número que interfere em estar dando esse suporte, obviamente. Mas na minha concepção, existem essas pessoas que quando tu não consegue dar esse suporte, ela se sente abandonada. Obviamente que não é de uma forma literal, porque ela está numa relação apenas para conseguir resultado. Mas até que ponto que o cérebro entende que isso é uma relação que a pessoa está entrando, que ela não deveria estar sendo abandonada, entende? E no momento que isso acontece, ela começa a abandonar todo o processo, porque jogou nas costas do profissional toda a responsabilidade sobre o resultado que ela poderia ter. Só que aí vai de cada cliente, porque isso é muito da cabeça, entendeu? Não é condenável isso, mas não é certo, porque o profissional está lá para ajudar, ele não está lá para apenas dar o resultado, tu entendeu? É toda uma questão de readaptação, de mudança de hábitos, mudança de vida, a coisa não ocorre de um dia para o outro, entendeu? E tem muito cliente, mano, tanto da tua parte quanto da minha, entendeu? Tanto na parte da atividade física quanto na parte da alimentação, que busca apenas ser emagrecido, ele não quer ele emagrecer. Ele acha que o profissional vai resolver o problema dele. O profissional não está ali para orientar, tu entendeu? Gostaria sim de chegar, tu vai fazer isso, pronto, entendeu? Em pouco tempo tá uma mudança total. Mas não adianta mudar, tu entendeu? Algumas coisas e não mudar a cabeça. Então a pessoa tem que mudar a cabeça e, infelizmente, isso ocorre muito, porque a pessoa acaba tendo uma ilusão de que viu uma outra pessoa que conseguiu ter um resultado. Não, eu vou conseguir igual, mas só que não adianta ela querer mudar se ela não mudar a cabeça dela. Entendeu? Ela continua fazendo as mesmas coisas. Se continua fazendo as mesmas coisas, vai querer resultado diferente? Não vai ter.
É aquela questão de mudar todo o estilo de vida. É tipo tu querer um abdômen trincado achando que Bebendo cerveja todos os dias, tu vai conseguir. tu consegue alguma coisa, mas não é a questão do abdômen trincado. Entendeu? É isso aí. Então, daí tem muita gente que acaba, mas eu faço isso, eu não vou deixar de fazer. Beleza, não vai deixar de fazer. Tu vai continuar tendo os mesmos resultados que tu estava tendo, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, não total, para tu conseguir ter outras. Tu tem que botar na balança o que vale mais a pena para você, no caso, você cliente, né? Não tu específico, para ver o que vale mais a pena. Se tu prefere ter qualidade de vida, se tu prefere ter um físico legal, se tu prefere, ou se tu prefere continuar fazendo as mesmas coisas que tu fazia, tendo os mesmos resultados que tu estava tendo. Quando eu me deparo com pessoas com esse padrão comportamental, eu sempre digo, quando tu tem esse comportamento, deve aceitar. Por que aceitar? Porque no momento que tu não aceita um traço comportamental teu, tu tá sempre se colocando para baixo, entendendo que o que tu faz é tudo errado. Não, tipo, tu optou por isso que tu está fazendo e por esses resultados que tu teve. Por que não aceitar isso de maneira recíproca, da mesma forma que veio? Ok, devo aceitar isso? Não. É apenas uma questão de não viver com desconforto por uma situação que a própria pessoa se colocou, que a própria pessoa optou por manter esse estilo de vida. Mas da mesma forma que manteve, tu consegue mudar. Mas no momento, apenas no momento que tu entender que aquele estágio que tu se manteve trouxe algum benefício. Novamente falando, não foi físico, não foi de saúde, não foi estético, foi apenas uma questão talvez cognitiva, né? No sentido da pessoa se sentir confortável, talvez com estresses, talvez com não conseguir dormir constantemente, entende? No momento que a pessoa entende isso, não se crucifixa, ela entende. Eu vou mudar o meu estilo de vida porque eu quero alcançar outro tipo de realidade que nesse momento faz mais sentido para mim estar alcançando. E o suporte do profissional entra também com essa questão de dar um pouco de clareza para a pessoa entender. Tu pode alcançar isso, mas tu precisa seguir esse passo a passo e colocar em prática isso, não apenas ser Isso, o plano. perfeito, porque não adianta ter um plano que vai ficar na gaveta, né? Tu vai pegar um aluno lá, tu vai dar aula para ele 2 vezes por semana, mas daí ele quer ir os outros dias fazer atividade física. Aí tu monta o planejamento para ele, não adianta. E ele não faz. Daí ele vai botar a culpa em você. Tu entendeu? Beleza, a tua parte tu tá fazendo, mas a tua parte, de repente, é 2 horas por semana. Tu entendeu? A semana tem 168 Sobra horas, 166. que é o que ele tem que fazer por ele, né? E assim como eu vou atender um cliente, mas eu não convivo 24 horas, eu não sei o que ele tá fazendo, o que ele não tá. Tu entendeu? Então, não adianta, não sou eu que vou botar comida na boca do cliente. É o cliente que tem que fazer isso, é o cliente que tem que saber o que está fazendo, tu entende? Então, e tem muita gente que acha que não, que é o profissional que é o culpado por ele não ter tido resultado, tu entendeu? Vai muito, se explica da carência, às vezes, do cliente, entendeu? Que a gente não sabe, que é que nem a gente estava falando antes, que a gente não sabe o que se passa na vida dele, tu entendeu? Tanto questão trabalho, questão vida pessoal, vida social. Então é toda uma série de fatores que, se a gente conseguir entender o que ele está vivendo, fica mais fácil para a gente trabalhar em cima dessa questão resultado. Né? Mudando um pouco agora para vir aqui pro estudo de caso especificamente, Orson. Sobre essa questão do doce, como é que tu normalmente procede quando tu recebe um cliente que relata uma questão semelhante? Até porque essa questão de não conseguir controlar doce tem uma recorrência enorme na população. Principalmente por essa questão do prazer imediato. Tipo, eu vou comer, eu vou receber um pouco lá de açúcar, eu vou me sentir bem naquele momento. Daqui a pouco isso aqui passa e eu volto naquele mais-tarde, talvez eu Isso. presente. Ou ele tem que estar ciente de que ele vai ter que reduzir, entendeu? Isso é óbvio, entendeu? Ele vai ter que estar ciente que ele tem que reduzir, não cortar. Ninguém vai cortar o doce dele, mas reduzir ele vai ter que reduzir, porque se ele quiser ter um resultado, ele não pode fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo. Então, assim, ó, inserir na dieta dele a questão do doce, tu entendeu? No horário que ele tem mais vontade de comer, horário que mais essa vontade ela aflora,
entendeu? Insere o doce na dieta dele. Agora, de maneira controlada, ele tem que saber que é aquilo que está planejado para ele. E por exemplo, Urso, quando tu recebe uma pessoa que tem problema de chocolate, só trazendo a título alguma coisa específica para ficar mais tangível, como é que tu sugere para a pessoa lidar com isso? Que alternativas tu propõe para a pessoa? Primeiro, não tem casa. Segundo, se tiver, que tenha na quantidade que sabe que pode comer e não aquilo que acha que tem que comer, entendeu? Porque o achar que tem que comer, às vezes não é a quantidade suficiente para que ele tenha o resultado, entendeu? É muito mais. Então, tem que diferenciar, né? Resultado de prazer, que às vezes o resultado que vai proporcionar no bem-estar, no corpo, na parte física, na parte emocional, tá? Estando bem é muito maior do que o prazer daquele momento do chocolate. Mas é a longo prazo e o chocolate é momentâneo. Então, às vezes, o prazer momentâneo ele supera o prazer a longo prazo, né? Na maioria das pessoas isso supera porque É. o momento a pessoa está enxergando. Isso aí. O... É o prazer momentâneo. Esse ele é bem crucial na questão da dieta, entendeu? Muita gente peca e muita gente não consegue atingir os seus objetivos devido a isso. Ao prazer momentâneo, entendeu? Não o prazer porque aquela questão assim, tanto a parte estética quanto a questão da qualidade de vida, ela é uma questão a longo prazo. Questão da atividade física. Tu não vai conseguir mudar o corpo de uma pessoa de uma hora, de um dia para o outro. Tu entendeu? Então tu tá lá dando qualidade de vida, a pessoa tem que entender que lá na frente ela vai estar melhor. Agora, a cabeça estando feliz por um momento ali que às vezes extrapolou num doce, numa questão do chocolate, entendeu? Para isso, essa pessoa tá feliz, entendeu? Mas é aquela felicidade momentânea, né? Aquele prazer momentâneo, que já vi muitos casos de ser incontrolável e todo dia ter essa ocorrência de prazer momentâneo. Consequentemente, lá no final, a dieta não foi eficiente, entendeu? Ela até teve um resultado, mas não quanto ele gostaria. E aí a culpa é de quem? Do profissional, entende? Porque o profissional não conseguiu dar aquele suporte. Mas, claro que se botar, tu vai ver o quanto ele fez, o quanto ele conseguiu aderir, o quanto ele conseguiu não ter essa recaída no prazer momentâneo, não teve, entendeu? Porque todo dia ele pecou, todo dia. E aí? Eu tô aqui elaborando uma ideia sobre o que eu falei antes, sobre a questão da pessoa estar feliz com o corpo que ela tem, não se sentir naturalmente irreativa em relação, tipo, eu não vou mudar. Não, tem solução. Mas no momento que a pessoa se sente muito frustrada com o corpo que ela tem um motivo de desconforto, que é o corpo, que ela podia estar significando de uma maneira diferente no sentido, essa aqui é apenas a consequência do que eu fiz até o momento, eu vou mudar para conseguir outro tipo de consequência. Então, se ela está sempre desconfortável com o corpo dela, tem aquela questão que tem o desconforto e eu posso resolver na hora com o doce. O doce vai me resolver no momento, especificamente. Depois eu lido com o processo que gerou de toda essa consequência por ter comido, mas no momento eu estou satisfazendo meu prazer. E se a pessoa entende que, ok, eu tenho um problema, mas isso aqui não molda o meu estado de humor como pessoa. Então eu vou viver feliz aqui e vou começar a seguir um plano que vai me trazer mais prazer lá na frente. Mas o problema é que a gente joga lá no futuro e normalmente o cérebro não quer ter Não, isso aí, ele quer um momento. É um momento, tem que viver um momento, né? Só que o momento, às vezes lá na frente a pessoa cobra do profissional por não ter alcançado aquilo que almejava, né? Então recai a culpa sobre nós profissionais. Sobre essa questão, naturalmente existem profissionais bons e ruins. Mas mesmo assim, se a gente pegar um profissional ruim, por exemplo, se eu pegar um nutricionista que é ruim
e ele dá uma dieta ruim para uma pessoa que segue por 30 dias, eu posso pegar o melhor profissional que dá dieta para uma pessoa que segue uma dieta perfeita em 3 dias e depois se perde em 27. Isso. É aquela história de colocar a tartaruga e a lebre correr. A tartaruga ela é constante, apesar de lenta ela é constante. E ela chega na linha de chegada antes porque ela se mantém constante ao invés de ficar sempre desfocando. Uhum. Mas isso é em toda a área, tanto dieta quanto atividade física, quanto... Um exemplo é aquela questão do início da pandemia lá. Quanta gente fechou tudo, quanta gente começou a fazer atividade física, nunca fez quase, entendeu? Quase nunca fez. Nunca frequentava uma academia assim uma vez por semana. Aí quando fechou tudo, começou a fazer em casa. Quanto tempo ia durar isso aí? Óbvio que não ia durar, entendeu? Durou 2, 3, 4 dias. Já tem um fator que o treino é meio maçante por si só. A pessoa vai para casa que tem estímulos já não ia onde tinha o espaço para fazer, onde tinha material para fazer, o incentivo para fazer. Aí quando fecha a pessoa quer ir ou quer fazer. Daí começou a fazer em casa, fez 1, 2 dias só para rede social. Depois não fez mais, né? Depois morreu o fogo. Isso aí. Enfim. Pessoal, só para vocês entenderem, o Urso é meu atual nutricionista. Eu tô com ele aproximadamente uns 7 anos, acho que é mais ou menos isso. É um profissional excelente em questão técnica. Provo isso com relação aos meus próprios resultados, tanto é que eu chamei aqui em função de que eu sei de todo o histórico que ele tem e que as orientações dele, quando bem aplicadas, tem um resultado bem plausível. Fico meus parabéns aqui, Urso, pela tua conduta profissional. Desejo que tu tenha muito sucesso na tua vida, tanto pessoal quanto profissional. E muito obrigado por ter cedido o teu tempo aqui para nós estar debatendo. Eu que agradeço o convite, estou sempre aberto a novos debates. Então, quando tiver alguma outra oportunidade, só me avisa, estamos aí. Para você que nos acompanha até esse momento, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Acompanha o canal que nos próximos dias tem mais debates sobre outros casos de pessoas que precisam emagrecer.